Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de Algoritmos Lógica Básica. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura de repetição. Trabalhamos até agora com as estruturas de decisão e agora nós vamos trabalhar com as de repetição. E a primeira estrutura que nós vamos trabalhar é a estrutura enquanto. Então, o que seria a estrutura enquanto? Ela é estruturada da seguinte forma: ela serve para realizar, como o próprio nome diz, a repetição de um determinado bloco de instrução, até que uma condição seja considerada falsa. Nesse caso, vamos pensar da seguinte forma: enquanto a condição estiver retornando true, ou seja, enquanto a condição retornar verdadeira, ela está sendo satisfeita, então o bloco vai ser repetido. Quando essa condição for diferente, ou seja, ela retornar falsa, o bloco será interrompido. Às vezes você tem, no caso, mais códigos depois do bloco de repetição, então o programa segue continuidade, então ele pode continuar executando os demais códigos, e às vezes o seu programa encerra exatamente após o término desse bloco de repetição. Para que serve, no caso, os blocos de repetição? No caso aqui da estrutura enquanto, por exemplo. Serve para que a gente consiga realizar ações repetidas executando apenas uma seção de código. Então eu vou determinar um bloco de código que eu preciso que ele seja executado diversas vezes. E nós vamos criar uma condição mostrando quantas vezes esse código deverá ser executado. A forma como nós escrevemos esse código é dessa maneira. Aqui, a estrutura do código é esse. Você vai declarar o comando enquanto, irá colocar entre parênteses o teste condicional. Enquanto o teste condicional for, ele retornar, no caso, como true, então ele vai pegar e vai executar. Então, por isso que a gente tem aqui a opção faça. E aí ele vai executar um determinado bloco de comandos. A partir do momento que ele encontrar a condição falsa, ele sai do bloco de comandos aqui nessa opção fim enquanto. Mas, para visualizarmos isso de uma forma mais prática e mais funcional, vamos abrir o nosso VisualG e verificar alguns exemplos. Pois bem, aqui com o VisualG aberto, eu já criei aqui um novo algoritmo vazio para a gente poder começar. Eu dei o nome de repetição. Então, nós vamos imaginar as várias formas que podemos utilizar as estruturas de repetição. Um dos exemplos mais práticos que basicamente a gente sempre utiliza quando vamos trabalhar uma estrutura de repetição é quando nós precisamos escrever na tela diversos números sequenciais. Por exemplo, vamos imaginar que eu peça que você coloque os números de 1 a 10 na tela. Você poderia fazer da seguinte forma: escreva L, e aí entre parênteses, colocar aqui as aspas, vamos colocar lá 0, fecho as aspas, fecho parênteses, vou para a linha de baixo, escreva L, abro parênteses, abro as aspas, coloco o número 1, fecho as aspas, fecho parênteses, e assim por diante até o número 10. Se eu mandar executar, rodar o algoritmo, aqui você vê que eu já tenho aqui os números 0 e 1, como eu escrevi aqui. Eu poderia escrever aqui quantas vezes fossem necessário. Mas perceba que eu estou repetindo o mesmo comando. E nesse caso, nós estamos trabalhando com uma repetição desnecessária, pois tanto os algoritmos aqui no VisualG como nas linguagens de programação existem estruturas, ou seja, comandos de estruturas que realizam a repetição sem eu precisar ficar repetindo várias vezes o mesmo comando escrito várias vezes. Vamos pensar, se eu quisesse escrever aqui na tela os números de 1 a 20, eu teria que escrever dessa forma 20 vezes o comando escreva L, usando as aspas, os parênteses e colocando um a um os números na sequência.
Eu poderia fazer dessa forma, mas eu exijo mais tempo de processamento do nosso computador porque eu estou trabalhando com vários comandos e ele vai ter que ler um a um. De certa forma, numa estrutura de repetição, o programa vai passar pelo bloco de repetição o tanto de vezes que for necessário. Porém, ele está trabalhando com menos código e ele consegue que esse tempo de execução seja de uma, mesmo que menor, mesmo que não seja tão menor assim, ele consegue que seja reduzido. E isso em nível de execução de um programa, quando estamos falando de um programa comercial muito grande, nós conseguimos fazer com que o tempo de execução seja reduzido pela metade. Vamos verificar como que eu poderia fazer esse mesmo comando para escrever de 0 até 10, por exemplo, só para não ficar com muitos números, de uma forma mais prática. Em vez de eu copiar aqui o comando escreva L 10 vezes, eu vou colocar apenas algumas linhas. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou precisar de uma variável do tipo inteiro, eu vou chamar ela de num, vou colocar ela do tipo inteiro. Nós vamos fazer assim, enquanto, e aí agora eu vou declarar aqui uma condição. Que condição que é essa? Eu quero que os números apareçam de 0 até 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, quando os números for menor ou igual a 10. Enquanto o que for menor ou igual a 10? Então, eu quero testar o que está na variável num. Então, vamos lá. Vou colocar aqui num menor ou igual a 10. Fecho parênteses. E eu vou colocar aqui a opção faça. Lembrando que no algoritmo nós não vamos utilizar caracteres especiais. Então, em vez do C cedilha, nós vamos utilizar apenas o C puramente, então fica escrito faca, mas na verdade o que nós estamos fazendo é a ação de um comando faça. Uma regra muito importante, sempre que você abre um bloco de comandos, ou seja, por exemplo, enquanto, ou quando nós trabalhamos lá atrás com o comando C, por exemplo, sempre coloque já o comando de encerramento daquele bloco de instrução. Por quê? Porque facilita. Aqui nós estamos trabalhando apenas com um enquanto, mas eu posso trabalhar com estruturas de repetições dentro de estruturas de repetições, assim como posso trabalhar com estruturas de repetições dentro de estruturas de decisões ou vice-versa. Então é muito importante que você, uma vez que você abra o começo de um bloco de instrução, você já declare o fim desse bloco para que você não se perca no momento de fechar os comandos. Então eu já declarei aqui, enquanto num for menor ou igual a 10, ele vai executar o que estiver aqui dentro desse bloco de instrução. Quando não estiver mais satisfazendo, ou seja, quando o retorno aqui for falso, aí ele vai sair do bloco de instrução. Só que para ele começar a verificar isso aqui, a variável num, apesar de estar declarada como inteiro, ela já tem que estar inicializada. Senão ele não vai entrar no bloco de comandos. Por quê? Porque quando ele verificar a variável num, ela vai estar vazia. E isso significa para ele que, apesar dela ser inteiro, o vazio é diferente de zero. E ele não vai conseguir contar a variável. Então, o que nós temos que fazer é, antes de declararmos o bloco enquanto, é inicializarmos a variável num, atribuindo a ela o valor 0. Então, num recebe o valor 0. Enquanto num for menor ou igual a 10, ou seja, enquanto essa condição retornar como true, ele vai fazer o que está dentro desse bloco de comandos. Quando o comando retornar falso, ele vai sair e seguir. E o que eu quero que ele execute aqui? Eu vou colocar escreva L, abro parênteses e mando ele escrever exatamente o que está na variável num. O que a gente quer não é escrever os números na tela de 0 até 10. Então, ele simplesmente vai escrever o que está armazenado na variável num. Para que ele saiba executar esse programa de forma correta, eu não posso criar um loop infinito. Então, eu preciso atribuir agora uma forma de gerar num momento que ela vai ter que retornar false. Porque se eu inicializar esse programa da forma como está,
ele vai executar sempre o comando num valendo 0 na tela. Só que ele vai executar num loop infinito e vai acabar travando o sistema. Então eu preciso fazer com que essa variável receba o acréscimo toda vez que for executado uma vez esse bloco de comandos. Como é que eu faço isso? Embaixo do escreva L, porque eu quero que isso só seja atribuído depois dele escrever o valor inicialmente, a gente pode colocar assim, num vai receber num mais 1. Ou seja, a cada vez que ele executar o bloco de comandos, o que está armazenado na variável num vai receber o próprio valor que está armazenado lá, mais 1. Então, aí ele vai chegar aqui, ó, o programa vai ler assim. Ele começou o programa. Ele declarou a variável num. Num vai receber o valor 0. E aí ele vai encontrar o bloco de repetição. Num é menor ou igual a 10? Nesse caso, num vale 0. Então, sim, a condição é verdadeira. Então, ele entra no bloco de repetição. Ele sabe que ele tem que escrever o valor 0 na tela. Em seguida, ele vai pegar o valor 0, recebe 0 mais 1, vai passar a valer 1. Ele vai chegar aqui no fim enquanto e ele vai procurar o próprio enquanto dele, porque é uma estrutura de repetição. Então ele tem que verificar se a condição ainda está sendo satisfeita. Daqui, desse fim enquanto, ele vai retornar para o próprio enquanto. Ele vai testar, num ainda é menor ou igual a 10? Sim, porque num agora está valendo 1. Então ele vai executar o bloco. Quando ele chegar no 10, num vai começar a valer 11. E aí ele vai chegar no fim enquanto, ele vai voltar para o enquanto. Aí ele vai verificar, num ainda vale menor ou igual a 10? Aí ele vai verificar que num está valendo 11. E ele vai falar, agora a condição retornou falsa. Nesse caso, ele vai pegar e vai sair do fim enquanto. E aí você pode verificar. Aqui, se fosse dessa forma, ele simplesmente encerraria o programa, porque eu não tenho mais nenhum comando a não ser o fim algoritmo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um outro escreva L e colocar aqui, ó, entre aspas, o programa chegou ao fim. E agora, quando eu executar, vamos ver como que vai ficar. Run, rodar algoritmo. Perceba que ele escreveu aqui na tela do console 0, 1, 2, 3, 4 até 10. Embaixo ele escreveu o programa chegou ao fim. E agora, se nós olharmos no inspetor de variáveis globais, nós vamos ver a variável num declarada. Ela é do tipo inteiro. E vocês vão verificar que o valor que está armazenado nela é 11. Só que ele escreveu até 10. Por quê? Porque aqui nós estamos verificando a condição menor ou igual a 10. Quando esse valor for diferente, ele não vai executar mais o valor que está aqui dentro. Então, por isso que as condicionais, no caso de uma repetição enquanto, ela verifica até que o retorno seja falso. Existem outras condicionais de repetição que nós vamos aprender em próximas aulas, que irá verificar enquanto a condicional for falsa, ou seja, de uma forma contrária. Mas, para não confundir agora, nós temos que entender. O enquanto vai executar o bloco de comandos durante a condicional verdadeira, ou seja, retorno true. Quando o retorno da condicional de um bloco enquanto for falso, ele para de executar a repetição. Então assim eu posso, de certa forma, escrever os números na ordem que eu quero. E posso utilizar essa estrutura de repetição também para escrever apenas os números pares, se eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui num mais 2. E aí eu vou colocar aqui num for menor que 20. Ou seja, eu quero que ele execute, escreva na tela de 0 a 20 apenas os números pares, porque eu estou somando de 2 em 2. Então, se eu executar aqui, rodar o algoritmo, eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10 até o 20, apenas contando de 2 em 2, certo? E eu posso trabalhar, no caso aqui, ó, se vocês perceberem, a variável global chegou ao valor 22. Mas aqui ele executou apenas até o número 20 na inscrição, porque é enquanto o bloco está retornando verdadeiro.
Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Nas próximas videoaulas nós vamos continuar falando das estruturas de repetições, outras formas de trabalhar as estruturas de repetição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Deixa dúvidas nos comentários e deixa aquele like para ajudar a compartilhar os vídeos. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Fui!